Oi, gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Já vai deixando seu like, ativa o sininho de notificações para que vocês não percam nenhum vídeo. E vamos pro vídeo, né, gente? Enfim, eu amo gravar aqui pro YouTube. Tá sendo bem terapêutico alguns vídeos, porque eu tenho desabafado muito, falar daquilo que realmente tá no meu coração para falar. Coisas que eu venho refletindo, né, há muitos dias também. E o que eu queria falar com vocês hoje é sobre a importância de você utilizar o seu tempo para o bem. Por quê? Porque o mundo de hoje, ele compete pelo nosso tempo, né? Então, cada vez mais... Perdão, gente, eu fui tirar ali a propaganda do desenho do meu filho. Cada vez mais o mundo tem colocado estímulos, tem colocado coisas para tirar o nosso foco, né? E para fazer com que a gente venha desperdiçar o nosso tempo. Tem tantas pessoas que deixam de fazer um curso, deixam de estudar, deixam de fazer tantas coisas porque tem muita distração, né? Tem Netflix, tem outros streams aí, né? Tem a rede social, coisas que nos prendem e a gente poderia estar utilizando o nosso tempo da melhor forma, né? Eu fui para uma célula na terça-feira e uma moça que tá frequentando há pouco tempo, né? Ela só foi umas duas vezes para a célula. Ela estava me falando que ela tirou até o Instagram para poder estudar para concurso, porque é uma distração, né? E é verdade, ela agiu mais do que certo, porque a rede social, gente, ela realmente tira a nossa atenção, né? Ela foi programada para a gente passar o maior tempo possível lá dentro, entendeu? Então, a gente fica lá vendo vários vídeos infinitos, vendo os stories, vendo vídeos dos outros. E quando a gente tava conversando, ali foi uma confirmação da parte de Deus para mim, para eu realmente deixar de lado a rede social, porque eu ainda tenho entrado no Instagram. Só que eu delimitei 30 minutos por dia, porém, tem vezes que eu acabo ignorando o limite que aparece na tela, né? Que eu bati a meta ali do tempo, e eu acabo passando de 30 minutos, né? Eu não tenho me orgulhado disso, me alegrado muito nisso, né? Mas às vezes quando acontece. E para mim foi uma resposta de que realmente eu deveria sair da rede social. Por quê? Porque já foi feito estudos comprovando que a rede social do Instagram, né, ela tem deixado as pessoas muito ansiosas. Por quê? Porque é muito estímulo, é excesso de informação, e o nosso cérebro, ele não foi programado para receber tanta informação em tão pouco tempo, entendeu? A cada vídeo um assunto diferente, é algo que o cérebro vai tentando assimilar e enche o nosso cérebro de informações desnecessárias, né? Porque são informações que a gente vai retendo, que a gente não vai usar para nada, né? Não vai usar para estudar, não vai usar como uma forma importante, né, de adquirir conhecimento. Então eu tenho refletido muito sobre isso, sabe? Hoje em dia eu quero utilizar o meu tempo para algo que vai me dar retorno, entendeu? Então, curso, estudos, investir meu tempo em Deus, né? Porque o tempo em Deus nunca é um tempo desperdiçado. O tempo que você tira do seu dia para você orar, para você ler a Bíblia, para você assistir uma pregação, isso nunca vai ser desperdício, porque você está alimentando a sua vida espiritual. Assim como nós devemos alimentar o nosso corpo físico, nós também devemos alimentar o nosso corpo espiritual, né, gente? Então, nunca vai ser uma perca de tempo você dedicar a sua vida, né, a buscar a Deus. E graças a Deus eu estou muito feliz por eu estar nessa fase de buscar mais, e eu, como já disse em outro vídeo, né, espero que não seja somente uma fase de estar buscando, porque de fato eu preciso de Deus todos os dias, né, gente? Eu sou mãe, né, tenho um filho de 9 meses, e tem dias que são mais fáceis do que outros, né? Mas em todos eles nós precisamos, filho, saia daí. A gente precisa da presença de Deus. Meu filho tá engatinhando, ele ainda não anda, mas ele já tá mexendo em tudo, sabe, gente? Aí tem um som aqui perto do rack que de vez em quando fica puxando, e eu fico com medo desse som acabar caindo por cima dele, sabe? Aí eu de vez em quando eu tô gravando aqui pra vocês, eu fico reclamando com meu filho aqui. Então é isso, sabe, gente? A gente tem que utilizar o nosso tempo com mais sabedoria. E eu espero, né, também, buscando a Deus, ser um exemplo para o meu filho, né? Meu filho tem 9 meses, vai fazer 10 meses agora, próximo mês, já tá quase, né? Porque a gente tá no finalzinho de maio, e eu tô muito, assim, feliz, né? Porque eu tô acompanhando todo o desenvolvimento do meu filho, né? Meu marido que trabalha, eu não tô trabalhando fora, então eu tô tendo a oportunidade de ver cada passo do meu filho, cada desenvolvimento. E por falar em passo, né, eu espero ver aí também os primeiros passos do meu filho, as primeiras palavras. Tô curiosa também para saber quais serão, né, as primeiras palavras do meu filho, se vai ser mamãe, se vai ser papai. O papai já tá aí ansioso, né, para que as primeiras palavras do meu filho sejam papai. Ele quer que seja papai, né, então ele sempre, quando tá perto do meu filho, fica aí repetindo papai, papai, porque quer que sejam as primeiras palavras, né. E a gente fica muito feliz, né, de tê-lo na nossa vida. E
de toda essa fase, né? Mas como eu disse aqui a vocês, tem mais fases do que outras. Cada mês ele tem um salto de desenvolvimento. Nesse salto de desenvolvimento tem algumas mudanças, né? Algumas são meio estressantes, não só para nós que somos pais, mas para ele também. Porque crescer não é fácil, desenvolvimento não é fácil também. Para o próprio bebê existem alguns desconfortos, como nascer os dentinhos, né? Ele atualmente está com 6 dentinhos na boca. E a cada dentinho que nasce é um desconforto, né? Fica coçando a gengiva, às vezes dói, tem alguns bebês que têm febre. Então nós temos que ter muita paciência com cada fase, né? E apresentar a Deus, né? Cada situação. E assim, a busca diária de Deus, né, por Deus, faz com que a gente tenha paciência para lidar com as situações do dia a dia. Então, é por isso que quem tem filho, principalmente, precisa mais do que nunca buscar a Deus, né, gente? Porque a gente precisa ter paciência para lidar com os nossos filhos. Independentemente da idade do seu filho, vai ter suas fases, né? Com um adolescente você tem que lidar, com a criança você tem que lidar, com o adulto você tem que lidar. Então, quem é pai, independentemente da idade do seu filho, você sempre vai ter aquela preocupação, aquele zelo, aquela coisa. E é ótimo saber que você está indo pelo caminho certo e você está guiando o seu filho pelo caminho certo também. Então é isso que eu desejo, né? Eu desejo continuar indo em busca a Deus para que meu filho veja esse exemplo, dizer assim, não, minha mãe sempre buscou a Deus, minha mãe sempre ensinou coisas boas para mim, sempre ensinou princípios. E eu quero que meu filho realmente olhe para mim e ele imite, né? Porque, como Paulo disse, né, me imitem porque eu imito a Cristo. Então, eu espero também poder dizer ao meu filho, filho, me imita porque eu estou buscando imitar a Cristo. Eu estou buscando a palavra de Deus, estou praticando a palavra de Deus no meu dia a dia porque eu quero que você também pratique a palavra de Deus. Que você veja a importância que é buscar a sua palavra, porque o mundo lá fora não tem nada para oferecer de bom. Né? O mundo lá fora vai te dar vícios, vai te dar engano, vai te dar maldade, vai colocar algumas coisas ruins no seu coração. Né, mas aquilo que Deus dá é só coisa boa, né? Deus te dá uma família, o mundo não pode te dar uma família, mas Deus te dá uma família, te dá uma esposa abençoada, um marido abençoado, um filho abençoado, sabe? E o mundo lá fora, eu percebo, ele tenta estragar a família, né? Tenta estragar com casamentos, criar aquela guerra dos sexos, né? Para fazer homens e mulheres ficarem um contra o outro, mas Deus não, tudo que Deus tem para oferecer a nós é bênção, né, gente? É coisas boas. Então eu quero que o meu filho também possa desfrutar de coisas boas, que o meu filho tenha uma excelente esposa, possa ter excelentes filhos, possa ser bem sucedido no seu emprego, né, independentemente da área que ele for escolher, que seja uma área que ele peça para que Deus abençoe os planos dele e que as coisas vão dar certo, porque essa é a orientação bíblica, né? Peça a Deus para que abençoe seus planos e os seus planos serão bem sucedidos. Então é tudo isso que eu quero passar para o meu filho, é tudo isso que eu quero ensinar para ele, né? Que o caminho de Deus vale a pena, porque eu sei que ele pode ter algumas amizades, né, que queira dizer o contrário, né, que a palavra de Deus não é verdade, que a verdade é relativa, é uma coisa assim que as pessoas têm dito muito, né, na sociedade. Não, a verdade é relativa, não existe uma verdade fixa, Deus ele é um só, independentemente da religião e tudo mais. Eu não acredito nisso, sabe, gente? Eu sei que tem pessoas que vai discordar de mim nisso, vai dizer, não, é verdade, Deus ele é um só, não. Jesus, ele disse na palavra, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, o que isso quer dizer? Que Jesus, ele é o único caminho da verdade. E se você quer conhecer a verdade, você tem que ir pelo caminho de Jesus. Que não adianta você procurar outro caminho que você não vai encontrar. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, você tem que depositar a sua confiança nele, a sua esperança nele, a sua alegria nele. Você tem que confiar nele para ele realizar os seus planos. E eu estava falando sobre o tempo, né? Acabei falando da vida do meu filho, porque uma coisa tem a ver com a outra também, né? Eu tenho dedicado muito do meu tempo a cuidar do meu filho, porque ele é pequenininho, tá numa fase que ele precisa muito de mim, da minha atenção, que eu não posso virar as costas um segundo que ele já começa a chorar. Muitas vezes não consigo fazer algumas coisas dentro de casa, né? Lavar roupa, lavar prato, tudo mais, varrer casa, porque ele fica chorando o tempo todo. E aí tem dias que acaba chorando para fazer as coisas, mas tem dias que eu já dou uma prioridade a ele, já dou mais atenção para evitar chorar, porque eu não gosto de deixar ele chorando, né? Sendo sincera a vocês, tem alguns momentos que é preciso para eu comer, para eu tomar banho e tudo mais, mas eu não gosto de estar deixando meu filho chorar. Eu sou coração meio mole para esse tipo de coisa, né? Eu sou mais sensível. Então, é sobre isso, gente, que eu queria conversar com vocês hoje. Eu ia falar de um assunto, acabei falando de outro, mas o importante aqui é o bate-papo, né?
Se vocês gostaram, deixa seu like, ativa o sininho de notificações para que vocês não percam nenhum vídeo e um beijo.